Se você já culpou alguém por alguma situação na sua vida, ou se você se sente sempre culpado por tudo que acontece com você, fica nesse vídeo até o final, porque ele vai te ajudar muito. Hoje a gente vai destrinchar esse sentimento que pode destruir a vida de uma pessoa. Eu sou Luana Lemos, psicóloga familiar, e esse canal foi criado para ajudar as pessoas a se entenderem melhor quem está ao seu redor. Se você está chegando agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Até o final desse vídeo, eu vou te falar 4 ferramentas muito práticas e simples que podem te ajudar muito a transformar esse sentimento e a provocar mudanças bem significativas na sua vida. O que é culpa? Como que a gente pode lidar com esse sentimento? Eu percebo nos meus atendimentos que muitas vezes, principalmente pais e mães, carregam muito esse sentimento de culpa, paralisando a sua forma de agir com seu filho e de modificar a sua própria realidade. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Ao longo da nossa vida, a forma como a gente vai se construindo enquanto pessoa, vai acreditando que a gente não pode errar na vida, que o erro ele não é aceitável. Então, por exemplo, quando eu era criança, eu me sentia inferiorizada pelos meus pais. Sentia que eles estavam sempre me comparando aos meus irmãos e sentia que eles estavam sempre dizendo que eu fazia tudo errado. Isso foi uma crença que eu fui construindo dentro de mim. Eu hoje percebo que essa forma de comparação, essa forma de mostrar os erros para mim, era que eles estavam querendo melhor para mim. Eles estavam querendo melhor para o meu processo de crescimento. Hoje eu agradeço por isso, mas a consequência disso por muito tempo foi que eu acabei criando um sentimento de baixa autoestima em mim, de acreditar que eu realmente fazia tudo errado. E ao longo da minha vida eu fui trabalhando esse sentimento, fui percebendo isso, agradecendo os meus pais por terem me ajudado, me ensinado, mas também entendendo que eu posso modificar essa realidade, que eu posso sim fazer as coisas certo e que eu sou autora da minha própria vida, da minha própria existência. A gente precisa entender que existem 2 tipos de culpa. Quando a pessoa ela carrega a culpa, ela escolhe agir com a culpa, ou ela tem uma necessidade de ser aprovado, e aí ela carrega no mundo nas costas, ela se vitimiza, e isso acontece muitas vezes porque na nossa linhagem ancestral, nossa herança ancestral, a gente precisa ser aprovado pelo grupo. Quando a gente faz algo que parece ser errado aos olhos do nosso meio, aos olhos do nosso grupo, a gente se sente ameaçado. Por que isso acontece, Porque na nossa linhagem ancestral, a gente precisava disso para se sentir seguro, para a gente não morrer. Por quê? Porque se a gente se afastasse do nosso bando, a gente morreria. Mas o que acontece hoje? A gente não tem essa necessidade de ser aprovado pelo grupo e de se sentir pertencente por esse grupo, fazendo tudo que o grupo faz. Não existe mais um risco de vida nessa situação. Então a gente pode fazer diferente. Mas essa necessidade que a gente tem de ser aprovado pelo grupo acaba fazendo com que a gente carregue o mundo nas costas, que a gente faça tudo para se sentir aprovado pelo outro. A outra forma que a gente pode estar lidando com esse sentimento de cobrança do outro, de mostrar que a gente não pode errar, é a gente acabar culpando o mundo pelas nossas dores, pelas nossas não conquistas, pelas nossas dificuldades na vida. Então a gente acaba se paralisando por isso. Nas 2 situações, tanto na situação em que a gente carrega o mundo nas costas, querendo uma aprovação do outro sempre, tanto na situação em que a gente culpa o outro sempre pelas dores e pelas dificuldades que a gente se paralisa. A gente não tem possibilidade de movimentar, de mudança e de ser autor da nossa própria existência, da nossa própria vida. Como que a gente pode lidar com isso? Quais são as possibilidades que a gente tem para poder transformar essa realidade de culpa? Umas ferramentas muito práticas e simples que vão te ajudar a lidar com esse sentimento. Antes de continuar, eu queria saber se você já se inscreveu no canal e já curtiu esse vídeo. Ainda não? Então faz logo antes que você se sinta culpado depois por não ter feito. Fez? Então tá bom. Vamos continuar. Primeira ferramenta que eu vou falar é: você vai errar.
Partindo desse pressuposto de que você vai errar, de que você não vai fazer tudo certo sempre, você vai ter dificuldade de acordar cedo amanhã, você vai ter preguiça de fazer exercício, você vai comer aquele chocolate que você sabe que vai te fazer fugir da dieta, você vai gritar com seu filho em algum momento, você vai perder o controle da situação, você vai decepcionar alguém e alguém vai te decepcionar. O mundo nem sempre vai responder como você gostaria que ele te respondesse, ele nem sempre vai aplaudir todas as situações que você vivencia. A questão é como que você pode lidar com essa situação. E isso nos leva à nossa ferramenta número 2, que é não seja vítima, não se vitimize. Ser adulto é saber que a vida é difícil, é saber que vão ter momentos que são desafiadores na nossa vida e que a gente precisa superar e passar por ele e aprender com isso. Se eu, por exemplo, assumisse uma posição de vítima em relação aos meus pais, que sempre me cobraram muito, que sempre me colocaram numa situação de que eu fazia sempre tudo errado, e eu me vitimizasse e me paralisasse nessa situação, eu pouco poderia fazer para mudar essa realidade, pouco poderia fazer para me sentir diferente em relação a isso. Então isso nos leva à nossa ferramenta número 3, que é se autorresponsabilize. Então, você é adulto, você pode se autorresponsabilizar pela sua própria vida, você pode ser autor da sua própria vida. A culpa, ela paralisa. O sentimento de culpa, ele te deixa impotente, ele te faz não sentir possibilidade de mudança e de movimento. Quando você se autorresponsabiliza, você sabe que você pode modificar, que você tem a possibilidade de fazer diferente, de sentir diferente. Por exemplo, quando você grita com seu filho, você não queria gritar, você sente que essa é uma situação em que você não queria passar. Então você já sabe disso, mas acontece de você, em algum momento você se desequilibra, você sai do seu eixo central e você acaba gritando. Nessa situação, o melhor é você assumir esse erro, perceber como que você estava se sentindo e assumir isso e conversar com seu filho. Caramba, filho, eu não devia ter gritado, me desculpa, eu errei, não é legal fazer isso. Assuma o seu erro para você mesmo e para o seu filho, que aí você pode mostrar para ele que você é humano, que você é humana e tem a possibilidade de fazer diferente da próxima vez, de perceber quais são as ferramentas dentro de você mesmo que pode te ajudar a não agir dessa forma na próxima vez. Isso pode acontecer 1, 2, 3, 10, 20 vezes. Por quê? Porque você é humano e está em processo de evolução, processo de aprendizado. Mas não se culpar, se autorresponsabilizar, ter a possibilidade de mudar sempre, de fazer o melhor sempre. A nossa 4ª ferramenta, que é o fechamento disso tudo, o arremate, que é se observe. Contemple quem você é. E isso te ajuda a aprender com você mesmo. A antroposofia, ela nos ensina que observar o fenômeno externo e interno possibilita que o ser humano perceba que ele interfere no fenômeno, no ambiente interno e no ambiente externo. E, consequentemente, ele pode mudar. Ele provoca a mudança. Não é a mudança que muda o seu sentimento, é o seu sentimento que pode ser modificado e provocar mudanças na sua vida. Então, para concluir, você sempre pode fazer melhor. Sempre há possibilidade de aprendizado, sempre há possibilidade de mudança. Acredite nisso, que você vai ter potência de assumir o controle da sua própria vida e poder agir cada vez melhor. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado você. Se você não compartilhou com alguém, compartilha, porque esse conteúdo pode ser benéfico para outra pessoa, assim como está sendo para você. Muito obrigada e até a próxima.